Nesse vídeo eu gostaria de adentrar um pouco mais acerca da interface entre os métodos científico e psicanalítico. Uma grande discussão que está surgindo a partir do livro da Pasternak é se psicanálise é ciência ou não é ciência. Por trás dessa pergunta, eu entendo a seguinte: o método psicanalítico segue os métodos científicos? E a partir daí, a primeira questão que a gente tem que enfrentar é: o que é o método científico? E isso não é uma discussão fechada. Essa é uma discussão aberta. O método científico utilizado na matemática, utilizado na física, é o mesmo utilizado nas ciências humanas? Sim ou não? Quando que eu considero que em ciências humanas se cumpriu os requisitos de um método científico? Quando que eu considero que em psicologia se cumpriu os métodos científicos? A psicologia, por exemplo, ela é um ramo que ela tem uma parte dela muito fincada no método científico clássico, ou eu diria mais próximo da física e da química do que das ciências humanas. E uma parte dela muito calcada nas ciências humanas. São os mesmos métodos? A gente pode igualar? Então tem uma discussão muito grande em termos de Popper, Kuhn, etc, etc, etc. Eu vou fazer uma lista de alguns vídeos que eu considero muito interessantes e de pessoas muito sérias e deixar lá no blog da Escola Paulista de Psicanálise para que você tenha acesso um pouco mais sobre essa discussão sobre o que é o método científico. O que eu não tenho dúvida é acerca do método psicanalítico. Também vou deixar lá um vídeo sobre como se forma um psicanalista, o que é a psicanálise, como se pratica a psicanálise, etc, etc. E a resposta, logo de cara, ela, para mim, é não. O método psicanalítico é o método psicanalítico. O método científico é o método científico, a despeito do seu alargamento. E não tem problema nenhum. A vida não é científica. Viver não é preciso. E a psicanálise está lidando muito mais com coisas que não são precisas do que coisas que são precisas. O seu objeto não é preciso. Então não tem problema nenhum ela não ser científica. Talvez o método psicanalítico possa contribuir e muito sobre a discussão acerca do método científico. Talvez a psicanálise tenha a ensinar a ciência. Talvez a Pasternak tenha chegado a uma obviedade, que o método psicanalítico é diferente do método científico. Não é? Isso não tem problema nenhum. As artes não seguem o método científico. E não tem problema nenhum. A filosofia não segue o método científico. E não tem problema nenhum. Insisto, esse debate está aberto. Eu acabei de dar a minha opinião, que só é a minha opinião, mas nada além desta opinião. E eu acho muito bom que esse debate permaneça aberto, seja executado, se mantenha vivo. Porque uma vez que a gente fecha a questão, a gente entra numa zona de fanatismo e extremismo. Como se um único método se sobrepusesse a todos os outros métodos. Isso costuma ter um nome: estupidez. Eu vou, no próximo vídeo, conversar um pouquinho mais sobre uma questão delicada, que é a intersecção entre as universidades e a psicanálise. Te encontro lá.